Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade. Também agradeço a Deus pela sua vida, que tem compartilhado estas mensagens. Aqueles que têm nos enviado comentário, muitos no privado. Agradeço pela vida de cada um de vocês. Eu oro todos os dias para que as mensagens, as pessoas que vão assistir, que vão ouvir, possam ser edificadas. Também por aquilo que nós ensinamos, a grande responsabilidade de ensinar a perfeita palavra de Deus. Se você pudesse se inscrever no canal, pedir para as pessoas se inscreverem, vai nos ajudar no sentido de divulgação. Esse canal não tem fins lucrativos, tá bom? Nós não escrevemos, nós não vendemos material, não. Eu escrevo alguns livros, meus livros são destinados à obra missionária. Os valores dos meus livros, não vivo de livros, vivo do ministério, tá? Então não tem essa divulgação, não vendemos material, tá bom? E as mensagens também não são vendidas, não. As mensagens são livres, todo mundo pode publicar aí nos grupos de redes sociais. Nossa intenção é divulgar a palavra do Senhor. Estamos nessa série de mensagens Quem foi Jesus? E hoje eu quero falar, Ele foi o carpinteiro. Mensagem simples, mas poderosa. Ele foi o carpinteiro. Nós vamos ler um texto que se encontra em Marcos capítulo 6, o verso 3 e o verso 4. Presta bem atenção, o texto já diz muito. Olha o que diz Marcos 6, 3 e 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus é o carpinteiro. É difícil enxergar Deus nem o carpinteiro. É difícil enxergar a infância de Jesus e imaginar aquela criança que corria pelos becos, aquela criança que trabalhava na carpintaria. É Deus. Quando nós vemos os textos que se referem a ele quando ele tinha 12 anos, o que ele fez ensinando os doutores, pela fé nós cremos. Mas quando você pensa na questão de enxergar Deus no carpinteiro, quando você pensa em imaginar o Criador do universo agora, naquele homem ali, no filho de José, claro que ele chama Deus de Pai. Nós entendemos que Deus encarnou, veio como humano na pessoa do carpinteiro. É interessante, ele poderia ter escolhido ser um doutor da lei. Ele poderia ter escolhido ser um médico, um engenheiro. Ele podia ter escolhido uma outra profissão. Mas ele escolheu ser o quê? Carpinteiro. Olha que interessante. Quando Deus escolheu encarnar num carpinteiro, prova que Deus não é exibicionista. Deus não está aqui para ficar se apresentando. Deus está aqui para mostrar quem Ele é e se as pessoas creem ou não. Então Deus ele já mostrou à humanidade quem Ele é. Agora é você crer. Eles ignoraram, eles não aceitaram, eles não reconheceram a pessoa de Jesus naquele carpinteiro. O texto diz que no verso de número 6, capítulo 6, verso 6, e estava admirado da incredulidade deles. Jesus estava admirado da incredulidade dos seus próprios parentes. Imagina o que é isso? Mas quantas lições nós temos no carpinteiro. Aquela carpintaria, irmãos, era perfeita porque o perfeito Filho de Deus estava ali. Você já parou para imaginar o que um carpinteiro faz? Ele pega uma pedra bruta. Dessa pedra bruta, ele vai transformar em uma joia rara, uma escultura que muitas pessoas vão se interessar. Agora, você já viu o trabalho que dá? Eu fico observando aquelas pessoas, a paciência. Jesus, o carpinteiro,
a paciência que Ele tem comigo e com você. Uma pedra bruta Ele vai moldando, lapidando, transformando. É preciso martelada, é preciso cortes, é preciso alisar ali, é preciso raspar para que aquela escultura fique bonita, que ela tome um formato. É preciso tudo isso na nossa vida para que a gente possa tomar o formato de filho de Deus, tomar o formato de parecer mais e mais com a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus ali, mas a própria família duvidando. Jesus agora, ele estava admirado com aquela incredulidade. Jesus começa uma nova família, porque ele diz que a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olhe, prioridade é Deus. Se você colocar Deus como prioridade, Ele vai honrar a sua família. Se você colocar a sua família como prioridade, Deus vai castigar. Prioridade tem que ser Deus em tudo. Jesus mostrou qual é a família verdadeira. A família verdadeira é a família divina. Depois vem algo terrestre. Depois. Então, em primeiro lugar, não é a esposa, não é os filhos, não é o esposo, não é a sogra. Em primeiro lugar é Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o que é o carpinteiro de Deus. O carpinteiro de todo esse planeta, de todo este universo. Jesus Cristo. Por que na pessoa de um carpinteiro? Você lembra? Com a palavra de Deus diz lá em Corinto, Paulo escrevendo que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você lembra que Deus, ele diz, que o Senhor Jesus Cristo diz que eu vos escolhi a vós, não foram vós que me escolheste, não, eu vos escolhi a vós. E nós éramos uma pedra bruta, ele foi nos moldando. Isso que ele quer continuar fazendo na nossa vida. Agora, e os nossos parentes que ainda não foram moldados? E aquelas pessoas que ainda não conheceram o carpinteiro? Porque quando ele começou a ensinar, ele foi questionado até de onde era a sua família. Veja só o versículo de número 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram admirados pelas coisas que ele fazia, as palavras que ele expressava. Ele é diferente. Mas olha o que eles olharam. Não é este, o verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eles não queriam crer que Deus poderia vir encarnado em um carpinteiro. Filho de uma plebeia que ninguém dava valor. Filho de uma família insignificante. Quer ver? Eu vou mostrar para você Mateus capítulo 13, o verso 55. Olha o que eles falam sobre a família. É de uma família insignificante. Mateus 13, verso 55, diz assim, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é este o filho do carpinteiro? Isso quer dizer, não tinha valor porque era carpinteiro. Não tinha valor. Eu quero dizer a você, Jesus não nasceu em berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não tinha uma família importante. Nasceu de uma plebeia, uma família insignificante. Não tinha irmãos importantes. Mas saiba, Deus escolheu vir da família de um carpinteiro, porque Deus não é exibicionista. Deus, ele prova o seu amor quando nós nos dobramos diante dele. Olha, Jesus veio de uma terra, de uma cidade que ninguém acreditava, que ninguém dava crédito. O Filho de Deus. Estas coisas nunca mudaram o caráter e a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo para você, não importa a sua família, não importa de onde você veio, não importa o que você fez. Sabe o que Deus quer? Que você viva o presente. Sabe o que importa muito para Deus? O que você vai fazer.
Sabe o que importa para Deus? É você crer. E Deus vai mudar toda a sua história. Não fique se baseando no passado. Não fique preso à sua incapacidade, porque nenhum de nós tem capacidade a nada. Mas confia no Senhor. Apresente os seus sonhos a Deus e voa alto para a glória dele. Vamos longe. É o que Deus quer de cada um de nós. Que Deus te abençoe. A mensagem do carpinteiro é simples, mas o resultado é maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. Obrigado, Deus, por escolher um carpinteiro. O Senhor prova, ó Deus, suas virtudes, teu poder. Ajuda-nos somente a crer e entender. Faz maravilhas, Deus, na nossa vida. Quebra o nosso orgulho e ajuda-nos a viver na tua presença, Pai. Estas pessoas que estão ouvindo tua palavra, ajuda, ó Deus, cada um a viver na tua presença. E assim, Deus, crescer na graça e no conhecimento. Divulga estas mensagens para nós, Pai, pelo teu poder, pelas tuas infinitas misericórdias. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o carpinteiro perfeito. Amém.